Seja muito bem-vindo. Que tipo de oração você faz? As orações nossas, todas, elas devem ser feitas com muita humildade. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor. Então, reconhecer que nós somos pecadores e começarmos a nossa oração pedindo ao Espírito Santo, dizendo para Ele que nós não sabemos orar como convém, e pedir que Ele venha e nos ensine a orar, é um ato de humildade. E antes de começar a nossa oração, já entregar para o Senhor, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, sou pecador e coloco na Tua presença todo o meu ser para que eu seja purificado pela graça do Senhor. Essa é uma oração de humildade, reconhecer que somos pecadores, que sem Deus nós não somos nada, e não colocarmos diante do Senhor aquilo que muitas vezes nós vencemos e querer se vangloriar diante de Deus porque nós vencemos. Porque eu não sou como aquela pessoa, como aquele lá, obrigado, Senhor. Não, esta é uma oração de um hipócrita. Esta é uma oração farisaica, de querer se achar, se aparecer, se mostrar, se vangloriar diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nos humilhar. Sacrificar a nossa vida, dando toda a nossa vida ao Senhor. Porque Ele é o dono de tudo, porque Ele sabe tudo, porque Ele está em todos os lugares, e quando nós reconhecemos que somos pecadores, Deus, Ele se inclina a nós, Ele nos ama, Ele nos levanta. Então, como diz na palavra hoje que nós vamos ler, Lucas capítulo 18, no versículo de 9 a 14, vai falar sobre isso, sobre como nós devemos orar, como está a nossa oração hoje, o que estamos fazendo da nossa oração. Quantos que se vangloriam da sua oração, se vangloriam diante de Deus pelos bens que têm, e dizendo ainda bem que tenho isso, mais do que aquele irmão. Uma oração de um homem orgulhoso, soberbo. Deus não ouve as orações desses homens. Diz assim: Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior, desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo a Deus: tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha a oração do fariseu. Farisaísmo, se achar, porque eu não sou adúltero. Olha o que ele fala para Deus na oração. Que eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como aquele publicano que está ali. Quem é o publicano? O publicano é aquele que era o cobrador de impostos para os romanos. Então veja que absurdo uma oração dessa, uma oração terrível, uma oração de se achar mais que os outros. Isso não é a oração. Oração, olha só a oração do publicano. Publicano era um cobrador de impostos, onde os judeus não gostavam daquelas pessoas, porque tirava do povo para dar para os romanos. E ele ora assim: ó Deus,
tem piedade de mim que sou pecador. Olha só, uma oração maravilhosa. E a palavra de Deus diz que ele não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Esta é a oração que nós devemos de fazer. Uma oração humilde, uma oração reconhecendo: Senhor, sou pecador, reconheço as minhas misérias, não obedeço muitas vezes o Senhor, caio em pecado, caio nas tentações que me vêm. Eu preciso de Ti, Senhor. Venha em meu auxílio. E Ele vem, e Ele escuta. Não se exalte diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor. Nós vamos ser exaltados pelo Senhor quando nós nos humilharmos. O que o Senhor está nos ensinando? Quando nós formos humildes diante do Senhor. Se aparecer para as pessoas com aquilo que temos, eu tenho um carro bom e você começa a se aparecer, uma casa boa e você começa a se aparecer para os outros. Não, Deus não quer isso. Tudo isso vai ficar aqui, basta você morrer, tudo fica. O que você vai apresentar diante do Senhor? A tua casa? O teu carro? As tuas exaltações, as tuas orações? Não. O que vale é a nossa humildade. Tenha as coisas como se você não tivesse. Aí você vai ser humilde e você vai reconhecer que você precisa dele para viver a vida eterna. Deus te abençoe.